Bom, o quarto exercício diz que os alunos do IFMG realizaram uma pesquisa com os 20 mil habitantes da cidade de Bambuí, coletando os dados como sexo e altura das pessoas. O algoritmo então tem que ler os dados dessas pessoas e fazer alguns cálculos e impressões. Vamos fazer essas duas leituras aqui. Eu vou ler o sexo. Pelo fato de eu ter que ler pelo enunciado aí M ou F, eu vou declará-lo como sendo do tipo string, para receber esses caracteres. E a variável altura vai ser do tipo double. Vou criar também uma variável chamada contador, do tipo inteiro, e vou fazer o meu laço, que vai ser o contador recebendo 1. Aí aqui seria até 20 mil, né? Mas não vou preencher os dados de 20 mil usuários nesse momento aqui. Vou colocar 3 usuários só. Tá? Então aqui eu vou fazer a leitura primeiramente do sexo da pessoa. Então fiz a leitura do sexo e vou fazer a leitura da altura. Então pronto, nesse momento aqui eu já tenho a variável sexo, lê o sexo, M ou F, vou até colocar um lembrete aqui, M ou F, para que o usuário não preencha um valor diferente, e a altura. Feito isso, ele pediu para calcular e imprimir alguns itens. Por exemplo, o maior e a menor altura encontrada, a maior e a menor altura encontradas. Então, vou criar aqui duas variáveis que eu vou chamar de maior e de menor. A variável maior vai receber 0 e a variável menor vai receber um número grande. E já vou fazer essas verificações. Se a altura da pessoa for maior do que a maior altura, então ela vai receber, a variável maior vai receber a altura dessa pessoa. Né? Se uma pessoa tem altura maior do que a altura maior já armazenada, então a maior altura armazenada vai receber a altura dessa pessoa. E o procedimento para identificar a menor altura é parecido, só que eu verifico se é menor do que a variável menor. Se a altura dele for menor do que isso aqui, né, na primeira vez, então a variável menor vai receber a altura daquela pessoa. Se a segunda pessoa tiver uma altura menor do que a então menor altura, ela vai fazer a alteração aqui também. E lá no final eu vou fazer a impressão. Maior altura é a variável maior e a menor altura é a variável menor. Então, dessa forma aqui eu já identifico o primeiro item. Pediu também a média de altura das mulheres e a média de altura dos homens. Então eu preciso somar as alturas das mulheres e também preciso criar um somatório de quantas mulheres foram pesquisadas. E a mesma coisa com os homens. Preciso somar a altura dos homens e criar um somatório, um contador de quantos homens participaram da pesquisa. Para isso, então, eu vou declarar aqui as variáveis que eu vou chamar de QTD homens e QTD mulheres, para identificar quantos homens tem, quantas mulheres tem. Elas vão começar com 0. Então, quantidade de homens e quantidade de mulheres começam com 0. Eu vou fazer aqui dentro uma verificação. Né? Se o sexo for igual a M, então esse meu contador, essa minha quantidade de homens, vai receber quantidade de homens mais 1.
quer dizer que eu tive mais um homem participando da pesquisa, né? QTD homens recebe mais um. Se não, else if sexo for igual a F, vou fazer a segunda condição, que vai ser QTD mulheres recebe QTD mulheres mais um. Tá? Seria interessante até, fica para vocês fazerem e verificar se o usuário informou o sexo igual a M ou F. Se ele tiver informado um valor diferente, ou pedir para ele informar novamente ou passar para o próximo registro. O ideal seria pedir a ele para informar novamente. Mas vamos lá. Então eu já tenho aqui a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Para calcular a média das alturas de um e de outro grupo, eu preciso somar as alturas, tanto dos homens quanto das mulheres. Então eu vou criar aqui uma variável chamada soma altura homens e soma altura mulheres. Estou colocando os nomes das variáveis aqui bem grandes, só para que vocês vejam para que cada uma serve. Mas poderia ser, por exemplo, para simplificar, SAH, soma da altura dos homens, e essa aqui seria S, soma da altura das mulheres, SAM. Tá? Vou deixar do outro jeito só para ficar bem claro o que cada um está armazenando. A soma da altura dos homens é 0, inicializei ela com 0, e a soma da altura das mulheres também inicializei com 0. Então, se o sexo for masculino, a soma da altura dos homens vai receber ela mesma, mais a altura da pessoa. E aqui, se for sexo feminino, ao invés de ser a variável homens, vai ser a variável mulheres. A soma das alturas. Soma da altura das mulheres recebe o valor atual mais a altura da pessoa que ele está lendo aqui. Para calcular a média, posso criar uma variável e fazer o cálculo, ou já posso fazer diretamente aqui. Ó. Média de altura dos homens vai ser, vou colocar entre parênteses, a soma da altura dos homens dividido pela quantidade de homens. Vou formatar isso aqui com 2 casas decimais. O mesmo vale para a média das mulheres, média de altura das mulheres. Soma a altura mulheres dividido pela quantidade de mulheres. Então, dessa forma, eu já estou fazendo a impressão aqui da média das alturas dos homens e da média das alturas das mulheres. Ele pediu também a média de altura da população. Então eu preciso somar a altura de todo mundo, independente se é feminino ou masculino. Se eu tenho aqui a altura dos homens e a altura das mulheres, eu tenho a altura de todo mundo. Então, vou imprimir isso aqui. Ó. Média de altura da população. Que vai ser, vou colocar na linha de baixo aqui para caber, para não ficar cortando aqui. Vai ser a soma da altura dos homens mais a soma da altura das mulheres dividido, aqui no caso seria por 20.000, né, que é a quantidade de pessoas participantes da pesquisa. Mas aqui eu vou colocar, vou ler os lados só de 3 pessoas, então eu vou colocar aqui 3. 2.10, 2.2 e vou abrir mais um parêntese aqui para não dar erro. Tá? Por último, ele pediu o percentual de homens na população e o percentual de mulheres na população. Então, para fazer isso, eu preciso saber quantos homens tem na população e quantas mulheres tem na população. Eu já tenho isso através da variável QTD homens e da variável QTD mulheres. Então, eu vou fazer aqui as duas impressões. WriteLN, que vai ser percentual de homens, vírgula. Eu posso fazer uma regra de 3 simples, né? 20.000, que seria o valor da minha pesquisa, é 100% dos habitantes. Né? No caso aqui eu vou usar o 3, porque é o que eu estou colocando aqui só de 3 pessoas. Então, 3 é 100%.
A quantidade de homens é o meu x. Então, eu vou multiplicar aqui a quantidade de homens, vou colocar entre parênteses, quantidade de homens vezes 100, dividido por 3. Vou abrir e fechar mais um parênteses aqui para poder fazer as duas casas decimais. Então, quantidade de homens vezes 100 dividido por 3. E vou fazer a mesma coisa para quantidade percentual de mulheres, que vai ser da variável QTD, mulheres, vezes 100 dividido por 3. Dessa maneira aqui, eu já estou cumprindo tudo que foi pedido ali no exercício, né? Essa parte, essa segunda página. Vamos executar aqui para fazer os testes. Um erro aqui, quantidade de homens. Esqueci do sinal de igual aqui. Para atribuição, então quantidade de homens recebe mais 1. Executar de novo. Então vou colocar os dados dos 3 participantes aqui. O primeiro, o sexo é M, a altura vai ser 1.8. O segundo também é M e a altura vai ser 1.7. O terceiro é do sexo feminino e a altura vai ser 1.65. Então eu tenho aqui, vou corrigir ali a maior e a menor altura, a média de altura dos homens, então é 1.8 mais 1.71 dividido por 2, dá 1.76. A média de altura das mulheres, 1,65, nós só tem uma mulher. Média de altura da população é a soma das 3 dividido por 3. Percentual de homens, 66,67, né? Eu tenho 2 homens dentre um conjunto aqui de 3. E percentual de mulheres, 33,33, que é representando aqui uma mulher. A maior altura dá para ver aqui que é 1.8 desse primeiro participante e a menor é 1.65 desse aqui. Mas só para ficar com a formatação correta, aqui eu vou colocar 2.10, 2.2 para colocar com as duas casas decimais.